Até engraçado, né, as coisas de Deus. A irmã Cida está aqui e eu tenho um tempo que eu não a vejo, já me vejo. Assim, Deus, obrigado, porque tudo é para a honra e para a glória do Senhor, né? Ela me ajudou muito em oração. Era uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, né? Deus, assim, me abençoou muito através das orações dela e da vida dele. E quando eu cheguei aqui, eu falei com o pastor Edinho assim. Eu sentei aqui e falei: Senhor, se essa igreja é de Deus, eu quero ver a diferença na minha vida. E a partir do momento que eu sentei nesse banco aqui, o pastor louvando, eu falei assim: deixa eu sentar aqui para me ver mais um espetáculo. Porque eu vim de uma igreja, eu fiquei muito decepcionada com o pastor, com as coisas que aconteceram no lugar. Então, assim, eu falei: deixa eu sentar aqui e me ver. Deixa eu ver se esse homem é homem de Deus mesmo, se ele não é, né? E aí Deus usou ele para falar comigo. Ele nunca tinha me visto e ele falou tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E aí nisso ele foi na minha casa, orou, e ele falou: olha, irmã, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, Deus vai mudar a sua vida, né? Porque o que aconteceu com você é uma obra de macumbaria, né? E eu falei assim: amém, né? Então Deus, ele me tirou do cativeiro e me colocou agora num lugar assim abençoado. Para mim é o cantinho do céu. Eu estava no inferno, mas Deus me colocou no céu. E assim, comecei a trabalhar, eu falei: glória a Deus, aleluia, estou trabalhando. Mas de repente, irmão, quando Deus dá uma bênção, o inimigo tenta tomar, não é verdade? Sempre a gente tem que estar vigilante. Eu estava trabalhando, estava morando na casa da minha mãe, com meus filhos, com muita dificuldade. Eu falei: Deus, eu preciso tanto para mim com meus filhos, porque eu estou seguindo o Senhor, estou servindo o Senhor e eu mereço melhor. Então Deus, irmãos, Ele me abençoou, me encontrei um lugar abençoado, aluguei uma casa para morar com meus filhos, e estava trabalhando e de repente perdi o emprego. Aí veio aquelas palavras negativas, né? O olho gordo, né, irmão? Aquele famoso olho gordo, porque ela não vai conseguir, porque é assim, perdi o emprego. Mas eu tenho um grande Deus na minha vida. Eu tenho um grande Deus, um poderoso Deus. Ele nunca me abandona, mesmo que eu erre, mesmo que eu falhe, Ele está assim. Então, semana passada, eu liguei para a esposa do pastor. Falei: pastor, eu perdi o emprego já faz um tempo, e já tem um mês, e o dinheiro que o pai me dá não está dando para mim suprir as necessidades aqui em casa. E eu fiquei com vergonha, domingo eu não falei com a senhora, mas eu não tinha nenhuma batata em casa. E o pastor falou assim: aqui tem 5 pessoas que Deus escolheu para participar, para dar R$100 no envelope. Sai fora do corpo. Eu estou assim: graças a Deus sou eu. Pensei comigo. Né? Aí o que acontece? O pastor fala: irmã Elisângela. Aí a irmã Elisângela pegou o envelope e eu falei: Deus, o senhor sabe a minha situação, eu não tenho dinheiro, da onde eu vou tirar esses R$100? Se esse propósito que o pastor está fazendo é de Deus, o senhor vai me honrar. Amém. Fui embora para casa, passou uma semana. Quando foi na outra semana, eu fui na Tiradentes. Quando eu voltei, minha mãe estava lá na porta e veio trazer uma folha para mim. Tribunal de Justiça, né? E estava lá: compareceu ao Tribunal de Justiça dentro de 5 dias. Pois, irmão, eu não tinha uma batata. Deus usou a pastora para ir em casa e me abençoar. Eu liguei para o irmão Lúcio, porque ele tinha comentado assim: eu tenho uma cesta, umas coisas que eu ganhei, liguei, mas ele me honrou, mas a pastora foi. E o pastor foi e falou assim: olha, irmão, estou trazendo essas coisas aqui para você, mas a partir de hoje não vai faltar nada na tua casa. Eu falei: glória a Deus, recebo, em nome de Jesus. Então o pastor ungiu os alimentos que ele levou para mim. E quando foi na terça, isso foi na segunda, quando foi na terça, minha mãe foi lá em casa. E aí eu fui na quarta-feira, não tinha dinheiro, meu Deus, vai arrumar dinheiro, fui lá, né? Fui lá na quarta-feira, arrumei o dinheiro, liguei para o pai das minhas meninas, ele me emprestou o dinheiro. A pessoa não é meu, né? Porque ele é meu em nome de Jesus, eu já tomei posse. Aí o que acontece? Eu fui lá, quando eu cheguei lá, irmão, para me receber, pense, recebi 1.179 para a honra e para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então eu quero dizer para você, pensando hoje, ainda que me pareça impossível, porque o impossível vai acontecer na sua vida. E não acabou ainda não. Então tem parcelas para receber, tá lá. Não sei que dia que vou receber não, mas eu creio que em breve vou estar ficando
acontecer muito, para a honra e para a glória de Deus. E eu creio que daqui uns dias vocês vão ver aqui comigo, meu esposo e meus filhos, na presença do Senhor. E eu determino na vida de cada um aqui de vocês: aquilo que é impossível para o homem, é possível para o Senhor Jesus. Não desanime, porque às vezes, irmãos, eu desanimo, às vezes eu falo que eu acho que eu não vou conseguir, mas eu paro e penso: se eu conseguir seguir até agora, porque eu estou com Deus. Se eu parar, aí vai ser pior, tá? É para a honra e para a glória do Senhor, né? E como diz aquele hino que eu gosto muito, mas eu não posso cantar: Deus vai te honrar. E é assim que Deus vai honrar, como me honrou, e vai honrar cada um de vocês aqui nessa noite, amém? Obrigada pela oportunidade. Vamos aplaudir o Senhor Jesus mais forte, né? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu digo: Deus é bom. Amém. Não é bom? Glória a Deus, né? Né, irmão? Deus é muito bom. Ele não desampara os seus filhos, não. Né? Quando você pensa que o negócio está acabando, está começando. Não é isso? Deus providencia a bênção. Deus supre a necessidade dos seus santos. É verdade? Amém? Glória a Deus. Aleluia.